Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, como você lembra aqui na sua coluna, depois de semanas dedicadas à tragédia gaúcha, a pauta hoje em Brasília está voltada para a Lava Jato, no Supremo, no TSE e na Câmara dos Deputados. Exatamente. Então a gente começa pelo TSE, que vai julgar se vai caçar ou não o ex-juiz, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-candidato à presidência, atualmente senador Sérgio Moro. Lembrando que ele é acusado, né? Ele está sendo julgado por Caixa 2, por abuso de poder econômico, por uso indevido dos meios de comunicação. Ele foi condenado em primeira instância, foi absolvido pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral 4 do Paraná, e agora os dois partidos, vejam bem, né, não custa sempre lembrar, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula recorreram contra a absolvição, ou seja, insistindo na cassação do Sérgio Moro. Então, hoje, muito foco, essa votação, esse julgamento do Moro interessa muito o próprio Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se envolveu pessoalmente ali nos bastidores para tentar salvar o mandato do Moro. O PT e o PL defendem a cassação, mas no Senado, na Câmara, não é bem assim. E tem também uma outra questão. O Alexandre de Moraes, que é um ministro super importante contra a Lava Jato, ele deu uma recuada, assim, sutil, guinada, e não quer a pecha de fazer perseguição política. Então, hoje, nesse momento, a previsão é de que o Moro salve o pescoço. Mas é aquela coisa, gente, resultado de julgamento a gente sempre vai com cautela. Então, a previsão é de que ele seja absolvido, ou seja, que o Supremo ratifique, o TSE ratifique a decisão do TRE4, mas vamos esperar o resultado. Bom, Eliane, outro assunto está ligado ainda a esse primeiro, né? O foco agora mais precisamente na Lava Jato. O Supremo hoje começa a julgar um habeas corpus, aí um pedido do ex-ministro José Dirceu, que já até fala em se candidatar a deputado. Pois é, né? A gente lembra que ontem, né, exatamente ontem, o ministro do Supremo, Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do Lula, que foi nomeado para o Supremo pelo Lula, ele suspendeu uma decisão anterior e manteve o afastamento dos desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, exatamente do TRF4. Os dois que estão sendo julgados por excessos e que foram importantes, tiveram destaque na Lava Jato. Então, isso foi ontem. Flávio Dino manteve o afastamento dos dois desembargadores. E hoje o Supremo julga um pedido do José Dirceu, ex-presidente do PT, ex-chefe da Casa Civil no primeiro governo do presidente Lula, um símbolo ali do PT, né, um homem que tem uma biografia de filme, né, fez plástica para mudar a cara, foi para se esconder em Cuba, entrou clandestinamente de volta no Brasil, enfim. E o Zé Dirceu pediu ao Supremo a extinção da pena dele por corrupção passiva, exatamente no contexto da Lava Jato. E com isso ele pretende disputar mais uma vez uma vaga na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que vai ser a decisão. Se o Supremo mantiver essa toada aí de ficar liberando todo mundo que foi condenado, acusado na Lava Jato, é possível que o Dirceu saia vitorioso. Vamos ver. Agora,
Tem também hoje, às 14 horas, começa às 2 horas da tarde, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, exatamente, da Câmara dos Deputados, tem ali o que eles estão chamando de, aspas, debate produtivo, aspas, sobre os 10 anos da Lava Jato. A Lava Jato começou em 2014, né, balançou os meios políticos, empresariais, jurídicos. A gente nunca viu tanto ex-governador na cadeia, ex-presidente de partido, tesoureiro do partido do próprio presidente da República e também os maiores empreiteiros do país. Então vai ter um debate que foi uma sugestão de 2 deputados que são de oposição ao Lula, que são favoráveis à Lava Jato e que são ambos de São Paulo. A Adriana Ventura, do Novo, e o Kim Kataguiri, do União, né? Também de São Paulo. Kataguiri. Isso. Kataguiri. E vão estar lá no debate. Vejam bem como é que vai ser incendiário esse debate. De um lado, o Deltan Dallagnol, que era procurador, que era assim, carro-chefe da Lava Jato na Procuradoria e porta-voz. Foi ele que fez aquele desenho lá, aquele croquis lá da né, operação, o PowerPoint, com Lula no centro de tudo aquilo. E do outro lado, quem vai estar no debate? Os 2 advogados que mais criticaram e atacaram a Lava Jato, que são o Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, e o Alberto Toron. Então, o que vai estar em jogo ali nesse debate? De um lado, né, os advogados condenando os métodos dos procuradores, do juiz Sérgio Moro, portanto, da Operação Lava Jato, né, com base na Vaza Jato, que mostrou as conversas, trocas de mensagens ali entre procuradores e o juiz. E do outro lado, o que vai estar? Vão estar lá, né? Vai estar lá o Deltan Dallagnol, lembrando que, olha, teve montanhas de documentos, teve montanha de mensagens, de provas, de delações e foram devolvidos bilhões de reais. Ué, se ninguém roubou, como é que todo mundo devolveu bilhões de reais? Então, eu acho que olha, cá para nós, né? Eu acho que esse momento lá na Câmara vai pegar fogo. Super. E vai ser, acho que a primeira vez, né, que o Deltan volta ao Congresso, né, como ex-deputado agora, né, que teve o mandato cassado. É um retorno simbólico. Exatamente. Eu não me lembro dele ter voltado outras vezes. Acho que ele vai sem, viu, dessa vez. Sem mandato e sem PowerPoint. Seguimos por aqui. Eliane Cantanhede está conosco, direto de Brasília, para falar sobre a Marcha dos Prefeitos que começa hoje por lá. O presidente da República está confirmado, né? Sim, o presidente Lula vai recepcionar os prefeitos e também ele não vai sozinho, não. Ele vai com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Então, está previsto aí o início dessa marcha às 10 horas da manhã, aqui no Centro de Convenções em Brasília, bem central, aliás, perto da redação do Estadão, e tem prefeito à beça, gente. A cidade está lotada de prefeitos do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte, e tem mais, né? É aquela história. Isso tudo também foi muito mobilizado por causa dessa decisão que está entre Planalto, Senado, Supremo, aí volta para o Senado, aí volta para o Planalto, aí volta para o Supremo, sobre a desoneração ou a reoneração, a volta de cobrança de impostos, de tributos
das prefeituras menores. Então, isso mobilizou as pequenas prefeituras, as pequenas cidades do Brasil inteiro. E quando esse monte de prefeito vem para Brasília, não vem só para cantoria, nem só para esticar a faixa. Vem com o pires na mão, pedindo mais reforço de caixa, mais benefícios do governo federal para suas ações diretas na população. Todo mundo sabe que a população não vive por aí, vive em municípios, né? Ali o primeiro contato da população com o setor público, com os seus direitos e também deveres, com os seus municípios. Agora, isso num momento em que a gente vê que o grande problema da economia brasileira é a questão fiscal, é a questão das contas públicas, do que gasta, do que arrecada, uma conta que nunca fecha. O governo acabou de jogar a toalha na questão aí de zerar o déficit público em 2025 e 2026, e a gente teve também, e está tendo ainda muito gravemente, a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, que exige muitos recursos públicos, evidentemente, para a restauração do Estado, para cuidar das pessoas, das famílias que estão aí, jogadas em abrigos, perderam suas casas, seus bens, as empresas, os agricultores, e isso tudo vai pressionando a questão fiscal. A previsão já começa, né? As previsões todas já começam a a preocupar na economia, com queda de receita, com aumento de inflação, aumento de juros e, portanto, menor PIB, menor desenvolvimento. Mas os prefeitos têm direito de reivindicar, né? E o governo federal tem a obrigação de fazer as contas com responsabilidade. Outro assunto, Eliane, ontem você até comentou aqui essa notícia sobre a possível ida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o PL de Jair Bolsonaro. Agora ele está negando? E não só ele. Sabe que ontem eu acabei o programa, eram 9h30, e comecei a trocar mensagens com dois dos conselheiros mais poderosos do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que são o Afife Domingos, né, e o Gilberto Kassab. Ambos são do PSD. E aí eu mandei mensagem para cada um dizendo: olha, vocês me disseram que ele não ia, que o Tarcísio não ia para o PL. Aí os dois mantiveram, e não vai. Eu disse, mas o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, inclusive já anunciou até a data, que é em junho, daqui a pouquinho, né? Junho está chegando. E eles disseram, não vai. Isso, eles não usam a expressão cascata. Cascata é uma expressão que nós, jornalistas, usamos muito para informações que não são bem apuradas, que não são bem confiáveis, né? Cascata. Mas eles disseram o seguinte, que isso aí era jogo de cena do Valdemar, do PL, para criar espuma. E depois que eu conversei com eles, vejam bem, o próprio Tarcísio saiu negando a informação de que ele tenha se comprometido de ir para o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, está uma guerra aí, uma pressão danada para o Tarcísio, que hoje é do Republicanos, ir para o PL ou ir para o PSD do Kassab e do Afife. Mas atenção, né? O Tarcísio não é candidato em outubro. Por que essa pressa toda? Eu acho que estão disputando, sabe aquela coisa de puxar a corda, né? Cada um para o seu lado, porque o Tarcísio está crescendo muito, tá bem nas pesquisas e tem aí uma disputa pelo futuro. Tarcísio é apontado como o futuro pela direita.
E tem muitas outras opções à esquerda e ao centro que também começam a despontar.